você tem que ter resultados muito rápidos, resultado muito imediato, as relações são muito violentas, são extremamente agressivas, não há muito espaço para intelectualidade, espaço para reflexão, né? Que vai ser aquilo, né? O governo do PT vai ser um pouco dessa lógica aí. Mas não havia... Então, no sindicato, não, você não tinha uma discussão com ninguém a respeito disso? Não, de maneira nenhuma. Embora eu continuasse como uma referência, né? Quer dizer, eu era referência. As pessoas continuavam me procurando, querendo saber de coisas, de pesquisas, queriam orientação. Eu continuei... revistas como essa. Elas continuavam insistindo. Quer dizer, foi muito difícil para mim me desligar de tudo isso. Muito, quer dizer, nem hoje eu me desliguei ainda, né? Então foi muito difícil. Estou tentando traçar uma linha nesse sentido aí, de entender o seu desligamento, né, do museu, do espaço físico ali do museu, né? Você foi trabalhar em outros setores, você foi o sindicato, uma repressão, foi uma violência, foi uma punição, né, que você sofreu. Mas você continuou tendo uma representatividade junto à comunidade que de algum modo se interessava ou precisava de uma referência cultural. Mesmo estando no sindicato que não discutia, que não trabalhava questões, que não tinha vamos dizer, uma ala de discussão ligada à cultura, ou que trabalhasse a questão do cultural com relação ao trabalhador, o próprio funcionário público, né? No sindicato, o sindicato não tinha um grupo que atuasse na esfera cultural. Não, de maneira nenhuma. Da vida do trabalhador. Não, de jeito nenhum. Não, porque o sindicato tinha regras muito claras, muito estabelecidas, né? Quer dizer, o sindicato nosso era ligado à CUT, então não podia perder eleição em hipótese alguma, tinha que bater o tempo inteiro sem parar, não poderia de maneira nenhuma, e tinha que ajudar outros sindicatos a elegerem, porque havia um projeto de eleger o Lula presidente e a CUT estava a serviço disso. Isso não é novidade para ninguém. Então ali não havia espaço para se pensar nenhuma questão que não fosse exclusivamente ganhar mais sindicatos e manter o poder de pressão. Né? Mas você tinha... Agora eu não posso reclamar, quer dizer, havia um respeito das pessoas muito grande em relação ao meu trabalho, né? Mesmo estando fora, nunca as pessoas pararam de falar, né? Até hoje, não, né? Agora, por quê? Que eu tive essa importância tão grande? Não, eu não acho que tive. É que, na verdade, talvez o que tenha deixado a marca foi da questão do pioneirismo. Porque, na verdade, eu fui um pouco bandeirante. Era cortando mato e tentando matar cobra, jacaré, que iam aparecendo pela frente, enfrentando flechada de índio. Era mais ou menos isso, quer dizer, era um bandeirante. Quer dizer, a gente não tinha uma concepção teórica, não tinha formação acadêmica. Isso eu vou adquirir com o tempo. Né, formação específica voltada para o patrimônio cultural. Então a gente foi se inventando o tempo inteiro, né, levando pancada daqui, pancada da acolá, né? Então acho que isso, como eu fui quem fiquei mais tempo, acho que uns 13 anos, eu acho, então essa referência ficou muito em cima da minha pessoa, né? Agora havia o grupo, como eu te disse, o tempo inteiro, que estava ali dando sustentação, porque eu sozinho não ia fazer nada, isso não existe. Isso é bobagem pensar numa única pessoa. Mas acho que a referência do museu ficou muito em cima de mim. Tanto que quando eles, ao confronto político, eles precisaram eliminar essa referência, né? Aí eu tive que pagar o preço bem alto de... E aí a sua atuação no sindicato não pesou e não teve essa conotação também para a administração pública, de ter que combater com o sindicato, inclusive por causa da sua postura política cultural? Sem dúvida, porque aí eu tenho uma... quer dizer, na verdade, o que aconteceu, eu de uma pessoa perseguida, né, que trabalhava, né, chegaram, como eu disse, a ficar sozinho, sem ninguém, com o telefone cortado, né, com pressão política e polícia atrás o tempo inteiro, e denúncia. Quando eu assumo o sindicato, a coisa muda, a postura mudou. Então eu dei uma dimensão política ao meu sofrimento. Eu falei, peraí, eu sou um cidadão que atuei na área cultural, que representava um grupo que queria mudar a cidade, que sempre pensou no bem comum, não tinha ninguém com cabeça corrupta, sacana.
Quer dizer, eram pessoas do bem, eram pessoas maravilhosas, pessoas que sonhavam em ter uma cidade bonita, uma cidade com espaços públicos decentes, né, que queriam oferecer o melhor de si. Né, e de repente se torna uma violência absurda, descomunal, de tentar destruir, né, quem fez isso. Então, na qualidade de vice-presidente do sindicato, eu tive que dar uma... Peraí, né? Então, quer dizer, não digo que foi uma vingança minha, quer dizer, mas aí eu tive que enfrentar o governo em condições de dizer, olha, peraí, vocês querem briga? Então eu vou dar isso uma dimensão política a isso. E a gente inovou um pouco também, não acho que foi grande coisa, mas acho que a maneira de atuar no sindicato ficou um pouco diferente, destoou um pouco do que todo mundo fazia. Porque a gente fazia um jornal muito engraçado, muito crítico, com humor. Então você traçou um perfil. Sim. Político-cultural. Sim, sem dúvida, que era a maneira. Cultural, sim, agora eu estou entendendo o que você está querendo saber. Perguntou, né? Eu fiz uma maneira, mudei um pouco os modos de fazer a atuação política sindical. A gente tinha um jornal que é extremamente bem-humorado, que debochava da administração, né, que mostrava, fazia críticas extremamente ácidas através de uns personagens que a gente criava nesse jornal. Isso teve uma repercussão muito grande, criou uma identificação, uma empatia muito grande do servidor com o sindicato e com o jornal. Tinha um nome esse jornal? Chamava-se jornal, nós fizemos um concurso, os funcionários que escolheram, chamava-se Arraso. Então tinha dois personagens, que um era a favor da administração e um outro que criticava a administração. Né? Então esse jornal a gente entregava na casa, a gente criou um sistema de comunicação com o William, que foi uma pessoa o jornalista, o William Clementino, que fez esse trabalho muito legal com a gente e tal. Então eu acho que depois disso, quer dizer, que nós levantamos questões internas no sindicato, que eu acho que foi até de certa maneira, foi um parâmetro também para quem vinha em seguida, né? E depois desse momento que o Beni, o prefeito, o professor Sérgio Benedito Lencioni, então prefeito, te convidou para voltar para o museu, você chegou a fazer essa experiência no sentido de rever a posição ou a conjuntura em que se encontrava o museu naquele período dessa administração do Beni? Eu tentei, mas não deu certo. E você ainda tinha uma atuação no sindicato nesse período? Não, eu saí do sindicato. Saiu. Aí o Beni me chamou para voltar. Não, você volta para a prefeitura, você volta para o museu, quero que você retome o seu trabalho e tal. E eu ficava sempre em dúvida, mas como é que eu vou retomar tudo isso? Quer dizer, foram 4 anos aí, quer dizer, tinha muita coisa que tinha sido desfeita, né? Eu falei, como é que eu vou recomeçar tudo isso? Havia muita insegurança. Mas a insegurança é maior por causa de toda a violência que eu tinha sofrido. Então eu estava muito resguardado, né, de que eu pudesse me expor novamente a um conflito político. Foi dito e feito. Quer dizer, eu entrei, tinha outras pessoas que assumiram a presidência da fundação, então eu já não tinha mais autonomia. Quer dizer, não era a professora Daroca, com formação em filosofia, né, já era uma pessoa com um perfil intelectual duvidoso. Né? Então não havia muita consistência nas coisas, quer dizer, então para mim foi muito decepcionante, né? Quer dizer, o Beni também ele estava muito pressionado politicamente, né? Então foi uma experiência, eu acho que um tanto amarga, não foi legal, não foi bom. Mais uma vez você participava de um grupo que era de contestação, né? Você estava no sindicato. Exatamente. Você participava de um grupo que era contestação, que era ligado ao Partido dos Trabalhadores. E mais uma vez o Benedito Sérgio Lencioni assumiu o poder. E mesmo assim, nesse contexto, no contexto desse período, ele também foi favorável à sua atuação. Eu achei que a coisa, ele ficou na dele, quer dizer, ele